Eu, estudando a respeito, vocês podem ter percebido que eu trouxe uma tradução um pouco diferente, talvez, das que vocês têm aí, porque essa eu achei bastante enfática, que é uma tradução, é uma Bíblia judaica completa, ela é mais próxima dos escritos originais. Então ela tende a trazer um pouco mais da clareza do texto grego. E aqui fica muito nítido, quando Paulo disserta para os coríntios, tendo em vista que esse tema é logo uma sequência dele ter relatado a respeito do comportamento que aqueles irmãos estavam tendo durante a ceia do Senhor. Podemos perceber que havia entre os coríntios um liberalismo semelhante ao que nós temos visto no nosso tempo. Os absolutos têm sido abandonados, aonde, como os estudiosos da sociedade têm costumado dizer, nós vivemos numa sociedade líquida, uma sociedade que se esvai, se amolda, enfim. Ela não tem nenhuma estrutura. E é um caminho muito perigoso, porque nós precisamos traçar padrões para que nós possamos viver. Quando tudo é relativo, tudo de verdade, o ser humano ele fica sem limites. E nós sabemos que o homem sem limite, ele é capaz de coisas muito, muito difíceis até de engolir. E aqui Paulo ele vem trazendo para esses irmãos e para a gente no tocante nos dias de hoje, a questão dessa liberdade. O que eu faço que é além da linha de ser cristão? O comportamento que eu tenho que passou daí já não é tão cristão. É o que ele vem traçando aqui. Havia entre esses irmãos, por que eu estou falando isso? Porque no capítulo 6, no versículo 12, ele usa a mesma coisa. Tudo é permitido? É uma pergunta. Que o Espírito Santo trabalha dentro de nós, tem que trabalhar dentro de nós. Tudo é permitido? Você pode fazer o que você quiser? Você pode fazer o que você achar na telha? Der na telha? Tudo é permitido? É o que vocês dizem. É uma pergunta. Na minha, há uma interrogação, né? Mas eu acredito que não, que eu li umas outras 3 traduções, não tem interrogação, tem só a palavra. Mas a interrogação dá uma ênfase maior, porque joga para mim responder. Tudo é permitido? É o que vocês dizem, isso é verdade? E Paulo ele sempre trabalha na pergunta e ele mesmo dá a resposta, já tentando quebrar qualquer tipo de narrativa que alguém venha ter. Talvez. Mas nem tudo é útil. Isso aqui é interessante, esse mesmo ditado quando ele diz lá no capítulo 6, referente aos pecados do corpo, ele fala o seguinte: nem tudo é lícito, mas nem tudo convém. Todas as minhas coisas são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por todas. É interessante porque, será que o que realmente eu faço hoje é fruto do que eu escolho ou daquilo que me domina? É uma coisa que nós temos que questionar. Será que o programa que eu acesso porque quero, ou é ele que me chama a acessar? Será que essa coisa que eu faço porque eu quero, ou essa coisa me impulsiona a fazer? Ele fala, porque é o seguinte: a verdadeira liberdade é aquela que me dá direito de escolha. O liberalismo não dá direito de escolha porque ele realça o nosso egoísmo. O liberalismo realça a minha própria vontade, a minha própria justiça. Não é mais o que eu quero fazer, é o que a circunstância ela me leva a fazer e eu não consigo me controlar. Porque ser livre é eu dizer não às influências externas e às influências internas. Um exemplo: se está sem condição financeira, chega alguém e fala assim: vou te dar um dinheiro muito alto, mas ele é ilícito. A minha vontade da necessidade fala assim: opa, é agora, molinho, é molinho. Meu eu quer. Mas aí, como eu sou livre, o meu eu mesmo diz não. Minha carne tem vontade e tem desejo, mas o meu interior nega. Isso é ser livre. Porque todos nós aqui temos os nossos instintos.
temos as nossas atrações. E o verdadeiro liberto pelo Senhor não é dominado por nenhuma delas. Por mais que ele queira, ele fala assim, eu não posso entrar nessa, porque eu vou acabar traindo e desrespeitando alguém maior, que é o meu Deus. É essa liberdade cristã que temos que avaliar aqui. Porque quando eu trabalho a minha vontade, que é o que ele vai dizer, já não tem mais liberdade cristã. É outra coisa. Porque ele está perguntando para mim, tudo é permitido? É o que você está dizendo. Mas nem tudo é útil. E é verdade. Talvez, mas nem tudo é útil. Nem tudo que eu vou desejar, nem tudo que eu vou fazer, produz algo útil. E não é útil para o meu desejo. É útil para a minha mudança. É útil para a minha transformação. Não é útil. Tudo é permitido? Uma pergunta novamente. Pode ser. Mas nem tudo edifica. Então, entendemos que eu não posso ficar nesse liberalismo de que tudo pode. É a realidade hoje dentro da cristandade. Tiraram todas as amarras da vida cristã. Hoje o crente faz igual aquele que não crê. Na justificativa de achar, porque eu tenho fé, então eu posso fazer. Não pode, nem tudo é permitido, porque Deus estabeleceu os seus padrões. O que é, nós só somos cristãos porque o Espírito Santo nos diferencia. Se eu sou igual a qualquer um, então cristão eu não sou. Eu não sou melhor, mas sou diferente, porque o Espírito Santo abate os meus impulsos. Então, se eu uso da liberdade para fazer o que eu quero fazer, porque essa é a maior a frase que a gente mais ouve hoje: a vida é minha, eu faço o que eu quiser. Então você não é cristão. O cristão não vive para si, a vida não é mais dele, ele entregou para Jesus. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então esse papo de que o crente pode tudo, crente pode, né? O cristão não pode. Tudo é permitido? Não. Nem tudo é útil. Tudo é permitido? Não, nem tudo edifica. Então eu tenho que olhar para aquilo que edifica. Eu tenho que saber essa liberdade, porque nós vivemos nesse mundo aqui, somos pessoas. Por isso nós temos que saber qual roupa vestir, o que comer, o que beber, o que falar, aonde ir. Nós precisamos saber disso. Porque tudo pode. Eu posso vestir qualquer coisa? Não. Posso? Não. Eu posso? Não. Nem tudo edifica. Se não edifica, eu tenho que descartar. Mas será que é isso realmente que a gente faz? Conseguimos entender e enxergar que nós ainda estamos presos nessa liberalidade e não somos livres ainda do Senhor? Porque eu não separo. Ele vem tratando isso aqui, dessa liberdade cristã, porque era o que eles falavam lá. Se você conhece essa carta, você sabe muito bem como é que eles agiam. Tudo de ruim acontecia em Coríntios. Todos os males estavam ali, eram pessoas ativas no Evangelho. Porém, não eram livres. Na mente deles tudo pode. Porque no pensamento grego estoico é o seguinte: o que vale é a fé e o amor a Deus. A carne não tem muito proveito, então posso fazer com ela o que eu quiser. Então tudo pode. Mas não pode. Porque nem tudo edifica. Aí continua dizendo a narrativa de Paulo: ninguém deve procurar os seus próprios interesses, mas os seus companheiros. Aí que está. A liberdade, ela me arranca do meu eu. A liberalidade não, eu sou cada vez mais egoísta, porque eu faço o que eu quero. Então não importa mais você, importa o que eu quero. Importa eu fazer o que minha mente deseja. Você já não importa mais. Mas aqui está dizendo muito claro: não, ninguém deve procurar os seus, mas do seu companheiro. Poxa, isso aqui é para quem se transformou. Porque o que a gente mais vê é aquela velha frase lá, o provérbio se criou através lá de Elias: a farinha é pouca, é o meu pirão primeiro. É o meu eu, é o meu eu, é o meu eu. O ser humano mergulhado no seu hedonismo, no seu prazer, na sua vontade. Ele pode? Ele pode. É permitido? Talvez. Ele pode. Só que a cobrança e as consequências são reais. E o que Paulo está trazendo para a gente é o seguinte: você precisa ser livre. E qual é a cobrança? Eu me tornar cada vez mais prisioneiro disso que não é bom.
quando eu me torno cada vez mais prisioneiro daquilo que não é bom, aquilo que é ruim sempre será a minha colheita. Vou viver nessa terra colhendo mal sobre mal, mal sobre mal, porque eu ainda não entendi que se eu creio em Cristo Jesus, preciso seguir as pisaduras dele. Ele vem trazendo um exemplo corriqueiro lá, que era, como é hoje também, você vai em qualquer supermercado que você for, você vai ver um santinho lá, em algum cantinho daquele supermercado. Como ali a idolatria era muito grande, inclusive até cultural, havia ali muitas pessoas que sacrificavam seus alimentos aos ídolos. E as pessoas comiam lá. Só que ele vem trazendo uma questão de consciência interessante para a gente. Tudo isso com o pensamento de que eu devo me separar. O resumo da ópera é esse: se separe porque tem alguém que te vê. A Bíblia é clara, nós estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas. Então ele vem trazendo um exemplo corriqueiro para aqueles irmãos lá, como também sai para a gente hoje. Coma o que se vende no mercado, sem suscitar questão de consciência. Você entrar lá, ficar caçando um santinho, se tiver um santinho, eu não compro. Então você vai achar, você vai ter que sair. Aí você vai procurar isso aí, talvez você não consiga comprar em lugar nenhum. Pode comprar na vendinha da sua casa e talvez você vai ter um santinho lá também. Compra o que tem no mercado, sem questão de consciência, está lá. Porque o ídolo nada é. Quem criou o céu e a terra foi Deus. Mas é uma questão de consciência. Está lá, vai lá e compra, sem problema nenhum, porque a terra e tudo que nela há pertence ao Senhor. Pronto. Mas se alguém te convidar para ir para uma refeição, e você quiser ir, coma de tudo que for posto à sua frente, sem suscitar questão de consciência. Não fique indagando, não. Botou lá, vai lá comer, você vai comer. Tudo bem. Mas se alguém chegar perto de você, te dar uma catucada ali e falar, aí, olha, isso aí foi oferecido ao Deus de letra minúscula lá. Aí Paulo fala, nesse caso você então não deve comer. Por quê? Por causa de questão de consciência, mas não a sua. Porque você sabe que isso aí nada é poder, o ídolo não tem poder de transformar aquela comida, ou botar um demônio ali para você comer, não tem nada disso. Mas é a questão do outro, porque o outro vai ver qual é o teu comportamento como cristão. Você vai abraçar tudo que está diante de você, ou você vai ser seletivo? É a consciência do outro, porque disse para você que aquilo ali é contaminado, deixa eu ver se ele é igual a mim. Deixa eu ver se ele faz as mesmas coisas que eu. Isso aqui é interessante pelo seguinte: nós que estamos na presença de Deus temos que pensar muito, porque às vezes aquele que está do meu lado me incitando a fazer as coisas erradas, ele está me vigiando e olhando para qual é o meu comportamento, porque é esse mesmo que me incita, é esse mesmo que vai falar mal de mim depois. Quando não, e às vezes para aumentar o nosso grau de liberalidade, até esse que não crê, que é o incrédulo, como ele diz aqui, vai falar assim para mim, poxa, acho que não é bom a gente fazer isso não, mas eu que creio, eu estou não, mas vamos sim, que não é mais não, porque eu já me perdi no processo. Deixei de fazer esse exame de consciência que tem que existir. Porque ele vai falar um negócio interessante aqui. Questão de pergunta e resposta. Então a minha vida tem que ser pautada no que o outro acha de mim? É uma pergunta. Aí eu vou dizer assim, mas a vida é minha, mas aí é que está. Não é mais sua, é de Jesus. Então eu e você temos que nos preocupar, sim, com o exame de consciência que o outro fará a nosso respeito. É o que Paulo está falando da liberdade. Então, até que ponto eu posso ir? Ao ponto que não escandalize ninguém. Ao ponto que a pessoa vai olhar para mim e falar, ele é diferente. Ela é diferente. Desculpa. Ao ponto que o outro vai olhar e dizer, nossa, ele não é igual a mim. Então nós precisamos tomar cuidado. Precisamos tomar cuidado, sim, com o exame de consciência que o outro fará. Essa é a liberdade cristã. Eu disse o seguinte, obrigado, que ai daqueles que fizer tropeçar um desses meus pequeninos. Eu trouxe isso para a gente entender a responsabilidade que é a gente dizer que é cristão.
Porque nós estamos carecendo hoje de pessoas que vivam a verdade. O que mais tem são igrejas cheias de pessoas. E às vezes a gente achando que é normal. Oh, que glória! O evangelho cresce de uma maneira acelerada. Oh, que glória! O cristianismo já é mais do que a metade do povo. Não é glória, não. Se não houver a verdade dentro do cristão. E nós precisamos assumir essa responsabilidade. De começar a entender o seguinte: espera aí. Nem tudo me é permitido. Por quê? Porque eu não sou melhor nem pior. Eu sou de Jesus. Isso tem que entrar dentro de nós. Até aquilo que nós fazemos no mais obscuro, só você e talvez mais um. Aquele mais um está tropeçando por causa de mim, porque eu estou botando a Bíblia debaixo do braço, estou indo para a igreja. Dia de domingo ou qualquer dia qualquer. Que liberdade cristã é essa que me deixa fazer o que eu quero? Eu posso. Mas não posso assumir o título de cristão. Grande tristeza é que a pessoa está só cristão, mas a sua atitude não condiz. Por quê? Porque não é seletivo e separado. Nem tudo edifica. Nem tudo é útil. Então não quero tudo para a minha vida. E Paulo está dizendo isso aqui para a gente, refletindo nisso, porque a minha liberdade vai ser determinada pela consciência de outra pessoa. Aí ele também era acusado de comer comida sacrificada, então ele não tinha moral para repreender. Então, aí ele está assim, peraí, porque tem questões talvez que você fique numa berlinda até pela sua pessoa, mas peraí, mas eu vejo aquilo ali, e você até faz, está me repreendendo, algumas coisas assim, Paulo já soluciona a questão. Se você estiver na situação difícil, você pode estar, talvez você está falando do irmão que está usando verde, que não era para usar e tu está usando também, uma questão, tu está falando do cara, mas tem moral, tu usa também, é uma questão. Como pessoas poderiam falar de outros que estão comendo comida sacrificada, os ídolos comendo também, que era a questão de Paulo aqui. Aí ele resolve a questão de uma forma gloriosa. Tudo bem, é uma pergunta. Aí olha a resolução. Tudo o que vocês fizerem, comer, beber ou qualquer outra coisa, façam para dar glória a Deus. É interessante que ele coloca coisas poucas, né? Comer e beber são coisas naturais, pequenas e cotidianas. Se até isso eu tenho que fazer para o nome de Deus ser engrandecido, meu amigo, se lá no teu trabalho seja um funcionário, trabalhe para a glória de Deus. Lá na tua casa seja um marido, uma filha, uma esposa, o que for, para a glória de Deus. Lá onde você for, seja um amigo, uma amiga, para a glória de Deus. Tudo que você fizer, faça para dar em glória a Deus. Resolveu a questão. Porque o exame de consciência que o outro fará será positivo, porque você faz para dar glória a Deus. Aí entra um problema. Vivemos isso? Precisamos viver. Será que ele falou comer e beber? Imagina você, a coisa mais simples. Quando alguém olhar lá o teu prato de comida e falar assim, glória a Deus. Eu comer e beber. E as demais atitudes? Os demais comportamentos? As nossas ações, a nossa pessoa, o que fazemos? Tudo que formos fazer, façamos para que deem glória a Deus. Resolveu a questão. Porque o exame será positivo. Façam para dar glória a Deus. Não sejam um obstáculo para ninguém. É isso que dói. Porque muita gente está deixando de caminhar no Evangelho por causa daquele irmãozinho de igreja. Por causa do comportamento, do que tudo é permitido. Se tudo é permitido, o que eu vou fazer lá? Já não tem diferença nenhuma mais, é igual. Para quê? Essa ideia maligna, que tudo é relativo, vão jogar para a religiosidade, vão jogar, é maligna. Tirou a maior beleza que o crente tem, que o cristão tem, que é a santidade. Aquilo que o torna distinto. Aquele irmão que diz não para aquilo que vem de bandeja do mal, não. Ainda que o meu eu diga isso que você precisa, a minha mente, o Espírito Santo de Deus, me vai dizer não.
Porque eu sou de Jesus, ainda que eu padeça, que eu sofra, ou que eu demore mais a chegar. Não, porque eu sou de Jesus, isso tiraram. Porque o cristão hoje senta na beira de um bar para beber, vai num show na balada para rebolar até o chão, fuma, bebe, se prostitui, faz tudo que tem que fazer e está tudo normal. Estão sendo um tropeço. Aí vão dizer: ninguém tem nada com a minha vida. Então rasga esse texto aqui. É isso que tem que arder dentro de nós. Não é o meu nome. Quando você sai da sua casa lá, as pessoas sabem que você está se dirigindo a uma congregação. Todos nós, ou outros tantos, já não é nosso nome, é o nome do cristão. Lá vai um cristão. Aí se eu pratico o contrário disso, é o que eu vou ouvir. Ser crente igual aquele ali, eu estou botando tropeço. Porque o cristão, ele se transforma por causa da fé salvadora que ele tem. Não seja um obstáculo para ninguém. Nem para judeus, nem para gentios, tampouco para a comunidade messiânica de Deus. Da mesma forma que eu tento agradar a todos em tudo que faço. É isso que as pessoas não entendem. Ser cristão é abnegar-se, é servir. Eu tento agradar a todos em tudo que faço. Mas você não tem que agradar ninguém. Mas se você agradar a Deus, eu tenho certeza, nós vimos isso de manhã, se você vive para agradar a Deus, você vai agradar muita gente. Porque o que a criatura, ela espera a manifestação dos filhos de Deus. Quando a pessoa vê alguém diferente, alguém cheio de paz, alguém cheio de luz, alguém cheio de sabedoria, isso faz uma diferença enorme. Essa pessoa agrada, porque sabe entrar e sair, sabe tratar, porque vem para servir. Isso é o verdadeiro cristão. Tento agradar tudo em tudo que faço, não procurando os meus interesses, mas os dos outros, para que possam ser salvos. Não é o meu, não é o meu eu, a minha vontade, o meu querer. É buscando sempre o melhor, para que Deus possa nos alcançar. Agora, qual é a relevância que o cristianismo está tendo hoje no mundo? Pouca coisa, né? Porque entrou o relativismo. Tudo é relativo. Sociedade líquida. Não, que esse papo de que o crente não podia, acabou. Agora o crente pode tudo, mas tudo é permitido. Apóstolo Paulo. Pode tudo mesmo? Pode tudo? Tudo liberado? Talvez. Mas nem tudo é útil. Tudo é permitido mesmo? Mas nem tudo edifica. O que vai restar para a gente depois? Choros e lamentações. Porque vamos estar dentro de uma comunidade, da comunidade messiânica, vamos estar dentro da igreja, mas não vamos viver o que Deus